Olá, queridas mulheres de fé e sabedoria, passando aqui para esse nosso vídeo semanal, nesse mês de junho, onde nós estamos encerrando com os aprendizados de Santa Hildegarda de Bingen, essa grande mulher, doutora da igreja, que teve muito a nos ensinar e que nós focamos na parte da saúde integral que ela deixou, né, como ensinamento para nós. O livro que está nos guiando nesse mês de junho é A Medicina de Santa Hildegarda, escrita por esses dois médicos alemães que fazem uma atualização dos ensinamentos de Santa Hildegarda, trazendo para o contexto, né, do tempo que nós estamos vivendo. Uma vez que Santa Hildegarda é uma monja beneditina que viveu no século XII, então muitas das coisas, né, que ela escrevia era muito próprio da cultura da época, então eles fazem essa atualização. Bom, e hoje, para encerrar esse nosso período, nós vamos refletir 8 estratégias para se libertar da ansiedade. Como Santa Hildegarda fala, né? A cura integral inclui curar o corpo, a mente, a alma e o espírito. Aqui ela separa mente, alma e espírito, como nós já fizemos em outros vídeos, né? E a alma é essa parte onde está alojada as nossas emoções, os nossos sentimentos, tá? Então, quando ela fala da necessidade de cura da alma para que haja um equilíbrio entre as outras dimensões do nosso corpo, ela vai falar da importância de lidarmos com os nervos, que para hoje, né, pode ser traduzido para nós como a ansiedade, né? E aí ela vai dizer, né, que a causa da ansiedade é os vícios como a ira, a amargura ou a infelicidade, que vão então serem responsáveis por disparar uma produção de várias substâncias que ela chama de bile negra, inclusive. Nós sabemos que hoje, né, a medicina já conhece algumas dessas substâncias. Essas substâncias, então, elas agem em nós, no nosso equilíbrio, né, de saúde do corpo, nos agita e altera o nosso humor, ou seja, altera as nossas emoções, os nossos sentimentos. E aí, ela vai sugerir, né, na verdade, os médicos, né, utilizando os ensinamentos dela, vão sugerir 8 estratégias para se libertar da ansiedade. Por que essa palavra libertar? O que eles falam é assim: para resolver a ansiedade, é necessário, só é possível resolver se nós nos libertarmos dela, ou seja, se nós tirarmos aquilo que está nos causando, se nós fizermos esse movimento de tirar tudo que causa ansiedade ao nosso redor. Mas e quando nós já somos afetados, né? E quando nós não estamos dando conta de não entrar nas crises, né? Aí eles elencam várias estratégias, são 8, né, que eu vou comentar com vocês aqui no vídeo. Vou deixar também escrito na descrição, tá? Que eu sei que alguns nomes são diferentes, para que vocês depois possam reler com calma e, quem sabe, né, conseguir aplicar algo na vida de vocês. Bom, mas aí eles falam isso, né, que é interessante que a gente conheça estratégias simples, eficazes, para que a gente possa se ajudar. Claro que quando a ansiedade é uma coisa muito crônica, está te impedindo, te travando demais, te impedindo de ter uma vida razoavelmente com qualidade, é um caso muito grave, e aí você vai ter que realmente, que a gente chama de ansiedade crônica, né? Você vai ter realmente que ser acompanhado por um médico que hoje pode agir, né, diretamente nessa sua área emocional, tá? Então, aí é caso psiquiátrico, mas o que acontece? Nós podemos fazer muitas coisas para evitar chegar nesse nível. Ou, mesmo que nós já tenhamos passado por esse nível de viver uma ansiedade crônica, com o tempo as coisas vão se ajustando, entram os remédios, muda-se o estilo de vida, que sempre o tratamento é esse, né? O tratamento é a medicação, a psicoterapia e a mudança de estilo de vida. E aí é sobre essa mudança de estilo de vida que nós vamos falar agora, tá? Por quê? Porque na medicina integrativa, nessa medicina medieval, né, é uma medicina muito focada em
criar hábitos bons para que você evite chegar na doença. E vamos lá. Então tá, a primeira coisa que ela vai os médicos vão nos falar, segundo os ensinamentos dela, é realmente a dieta, ou seja, a alimentação. E ela vai falar, primeira coisa é ter uma dieta para a felicidade, ou seja, alimentos que sejam anti-bile negra. E acredite, existem esses alimentos de acordo com Santa Delgada. E o primeiro deles, que ela lista, que são alimentos bons, que não alteram, a nossa fisiologia, a nossa bioquímica do corpo, é a espelta, tá? Então, o primeiro que ela elege é a espelta. E essa espelta é o quê? É um tipo de trigo ancestral, tá? Então, aqui no Brasil, a gente não tem opção de usar, porque não é algo cultivado aqui, mas alguns outros médicos falam que é algo próximo da aveia, tá? Mas eu sei que é possível comprar se você conseguir fazer essa compra, internacional. Mas, aqui, ó, nessa página do livro, não tá muito bom de ver, mas só para vocês verem as várias estratégias. A primeira delas é utilizar, na alimentação a espelta, Peraí, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Ela vai falar sobre a importância da espelta e ela fala assim, ó. Diariamente no café da manhã, em grãos inteiros ou em flocos, tá? E depois, eu não vou ler todos aqui, porque eu posso passar essa lista para vocês depois, mas ela vai falar, de temperos como semente de psyllo, pelotório, outros temperos, o funcho. Eu até fiz uma postagem lá no meu Instagram falando da importância do funcho, pode ser tomado na forma de chá, você pode pegar um pouquinho de funcho, mastigar, também você já consegue, absorver, ou usado como tempero também. Essa segurela, alcaçuz, esse sopo, todos esses são temperos. Também ela sugere uma receita de biscoito dos nervos, esse eu achei muito interessante, que é um biscoito onde você tem ali vários ingredientes que, de acordo com ela, vão te ajudar a ter um pouco mais de energia, ter um pouco mais de ânimo, sem afetar essa bioquímica ruim do corpo. Amêndoas doces, ela fala muito bem das amêndoas. Aveia, na forma de mingau, principalmente. Que mais? O vinho temperado, vou falar mais dele daqui a pouco. E tem alguns tônicos que é para passar na pele também. Ela fala de tônico de copo de leite, tônico de prímula, mastigar arruda após as refeições, tá? E ela vai falar também de algumas pedras que eu vou detalhar melhor, tá? Então, gente, primeira coisa, uma dieta mais saudável e a inclusão desses temperos, desses alimentos, desses chás que podem nos ajudar a ficar, um pouco mais tranquilos ou um pouco mais vibrantes, A ideia é essa, com mais energia também. Bom, a segunda coisa, a primeira coisa foi a dieta. A segunda coisa é a verbalização dos problemas. E eles citam assim: explicar as preocupações corta a metade dos problemas e vale também escrever. Tá? Então, eu tenho batido, inclusive, muito forte nessa tecla. Por quê? Porque é aí que entra a psicoterapia, Então, todos nós, quem nunca ouviu falar isso, Todos nós precisamos de terapia. Por quê? Porque todos nós temos traumas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos angústias, E que muitas vezes, ou, várias vezes, na vida corrida como está sendo atual, nós não encontramos muitas vezes opções de poder falar sobre nós, de poder falar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, sobre o nosso sofrimento. Então, quando nós encontramos alguém, que pode fazer essa escuta atenta, isso pra gente é um grande ganho. Agora, você não tem tempo, não tem dinheiro, não tem condições nenhuma de fazer uma psicoterapia, escreva. Tenha o seu diário espiritual, tá? E aí lá você vai se colocar na presença de Deus, pedindo ao Espírito Santo que Ele te ilumine, e você vai escrever tudo aquilo que tá dentro de você e que precisa ser colocado para fora, lembrando que só colocando para fora que a gente consegue se libertar da ansiedade. Então já foi, a dieta, verbalizar os problemas. 3, acrescentar boas leituras, boas inspirações. E como hoje nós já ouvimos muito falar disso, é o nosso tão velho falado, mas ainda importantíssimo, que muitos de nós não entendemos,
educação do imaginário, tá? Então, para que você tenha menos ansiedade, é interessante, no livro fala assim, diminuir essa busca por novos suspenses, por livros mais vendidos, por aquilo que está mais novo, mais atual. Aí eu incluo também as séries, né? Muitas vezes aquilo tá te deixando mais ansioso, com mais necessidade de viver daquele momento, e quando acaba, fica sempre aquele vazio, aquele tédio, né? Então, buscar boas leituras. O que são boas leituras? Leituras que ao longo da humanidade sempre deixaram ensinamentos de crescimento pessoal, né? De crescimento humano, tá? Então, pode ser uma história verídica, né? Uma história de um santo, pode ser a própria Bíblia, né? Deve ser também, inclusive. Aí você vai escolher aí, né? Talvez começar pelos evangelhos, tá? Porque ali é aquela palavra nova que sempre tem algo a nos dizer, tá? Pessoalmente. Jesus disse, né? Jesus sempre falava para multidões, para um grupo pequeno, que eram os discípulos, e sempre falava também individualmente. Então, ele fala também com você, tá? Então, boas leituras, tá? Número 4, manter-se sorrindo. E aí ele fala da importância do humor. Aí ele fala, inclusive, vocês acham que esse conhecimento é só de drogada? Não. A sabedoria chinesa, né, os orientais, eles já têm essa noção. Inclusive, por isso que nós temos essa imagem, né, de um japonesinho, de um chinesinho, sempre com aquela carinha sorrindo. Por quê? Porque eles já entenderam a importância que o sorriso traz para a alma, para a cura do corpo, e a ansiedade é uma doença da alma. Então, e eles falam também no livro, aí o que vai acontecer? Você vai treinar sorrir mais. Não é que você vai sorrir sem vontade, é que às vezes uma coisa é engraçada, mas você não dá a devida atenção, tá? Então, sorrir principalmente daquilo que te acontece, tá? Então, muitas vezes quando você consegue, né, achar engraçado até uma tragédia, até uma coisa ruim, né, de certa forma, que aconteceu com você, você se distancia dela, e naquele momento você consegue então ter, inclusive, ideias fora, digamos assim, da caixinha, né, da prisão do problema, para que você possa resolver ou aguentar passar, tá? Então, vamos rir mais ou vamos rir por mais tempo, tá? Depois, quinto passo, ser agradecido. Bom, a gratidão também já é algo que nós já estamos ouvindo muito, né? Falar da sua importância. Mas nós temos que aprender realmente a tirar lá de dentro de nós aquilo que é motivo de crescimento para nós, né? Claro que todo ser humano tem que agradecer pela vida, pela saúde, pelo ar que respira, pelo trabalho. Isso daí, com certeza, é motivo de gratidão para todos. Mas o que é um motivo de gratidão especialmente para você? Será que em algum momento da vida Deus te livrou de algo, né? Que parecia até que era uma decisão ruim de Deus, mas que lá depois você entendeu? Então, vamos agradecer a Deus por tudo, mesmo, né, quando nós não entendemos a ação dele na nossa vida, porque quando nós agradecemos, a gente se coloca nesse lugar abaixo de Deus, que é o nosso lugar, mas não é um lugar de inferioridade. Por quê? Porque ele é nosso Pai, que nos abraça, que nos acolhe, né? Então, a gente se abaixa, é para a gente poder sentar no colo de Deus, tá? Depois, a sexta estratégia. Na sexta estratégia, eles vão sugerir o uso de uma pedra preciosa que se chama sardônica, tá? Santa Delgada também é muito conhecida por utilizar dessas pedras, né, de cristais e outros tipos de pedras para o tratamento. Santa Delgada, ela entende muito claramente, né, por revelações, inclusive, né, do Espírito Santo, uma vez que ela é mística, que tudo aquilo que Deus criou é bom e que tem um propósito de levar, né, a humanidade a tudo aquilo que é bom, que é belo, que é saudável. E aí ela entendia que as pedras, elas têm, né, como nós hoje já sabemos, né, essa energia eletromagnética, que dependendo do tipo de cristal, é capaz de canalizar essa energia em parte do nosso corpo que também tem energias eletromagnéticas, e assim fazer um equilíbrio dessas energias, o que nos ajuda a ter mais
saúde. Então, ela fala que para esse caso, né, do ataque dos nervos, da ansiedade, né, da ira, é interessante utilizar na pele, colocando na pele essa sardônica, ou até colocar na boca um pouco, né, para poder aguçar os sentidos e o intelecto, ou seja, né, para que você ative essa força da razão e do sentido para voltar, para que você volte, né, saia desse estado de ira, desse estado dos nervos, desse estado de ansiedade e volte para a sua realidade, né. Essa sardônica, ela é um cristal bem lembrando uma cor terrosa, tá? Vocês podem pesquisar aí, eu vou deixar aqui na descrição o nome também. E aí, no sétimo, tá? O sétimo, são 8, né? 8 estratégias. Na sétima estratégia, eu vou repetir o que ela já falou, mas agora dando mais detalhes. Ela fala do vinho temperado. E aí é muito interessante porque eles chamam de o melhor remédio. E eles falam assim, ó. O vinho, eu tô olhando aqui porque eu tô lendo aqui o resumo. O vinho temperado é de excepcional ajuda em casos de fraqueza nos nervos causado por irritabilidade, sensibilidade ou ira, tá? E aí, como que é preparado esse vinho temperado? Bom, você vai pegar um vinho bom, você vai ferver o vinho por um tempo, aí depende do vinho, né? Mas você pode deixar aí ferver bastante, assim, em fervura, deixa pelo menos um minutinho pra quê? Jogar o álcool fora, né? Para eliminar o álcool, para exalar o álcool. E aí, depois que ele já tiver fervido, pelo menos por esse minuto, um minuto em fervura, você vai desligar. E você vai colocar, vamos supor que você colocou um copo de vinho, né? Desse tamanho, você vai colocar mais um copo, a mesma dosagem de água gelada. O que você faz? Você tá diluindo o vinho e você tá retirando o álcool do vinho, né? E aí, a partir disso, ele vira esse vinho temperado que você pode tomar toda vez que você sentir, por exemplo, que os nervos estão atacando. Eu, por exemplo, eu percebo, né? Pode ser que você também percebo muito aqui, ó, a minha jugular. Quando ela começa a dar umas pulsadas assim, é pra mim um grande sinal de que eu tô ficando mais nervosa, mais ansiosa, tá? E aí, eu já experimentei, outras pessoas que conheço também já experimentaram, faz sentido, tá? E eles falam que é o melhor remédio, tá? E é uma coisa simples, como não tem álcool, né? Porque o álcool a gente sabe que em grande quantidade intoxica o nosso corpo, mas como não tem álcool, então é mais tranquilo, tá? E por fim, a oitava estratégia também é uma pedra que não é preciosa, mas é uma pedra, que é o azul de calcedônia, tá? E aí, ela pode ser usada na pele, algumas vezes aqui no pescoço, em formato de colar, tá? Para evitar a ira. Porque aqui nós temos, né, a jugular, como eu disse muitas vezes, a gente sente aqui, né, até essa pulsação. Pode ser colocada também nos pulsos, tá? É muito linda, inclusive, né, que é um cristal também do grupo dos cristais e azul, tá? E que ajuda também a equilibrar essa energia que muitas vezes está sobrando em quem tá, né, sofrendo dos nervos, está passando por essa ansiedade, por essa crise, né, por essa ansiedade descontrolada. Lembrando, gente, que nós sabemos, mas é sempre bom dizer que a ansiedade é um processo natural do nosso corpo, né? Nós precisamos dela, do mecanismo que gera ansiedade, nós precisamos dele para poder viver, né? Que é o mecanismo de luta e de fuga. Se nós não tivermos esse despertar muito rápido, né? E esse reagir muito rápido, nós já teríamos, né, sido presas muito fácil. Talvez não estaremos nem aqui para contar a história. Então, a ideia é que nós trabalhemos essas estratégias para que a gente tenha mais equilíbrio, tá? Porque hoje a nossa vida, com tudo sendo mais rápido na correria, com esse excesso de estímulos que nós temos, ela é muito propícia para esse adoecimento da ansiedade. Então, vamos trabalhar de forma preventiva, né, com Santa Delgada, com seus ensinamentos, aprendendo essas técnicas simples, né, essas estratégias que podem ir nos ajudando a viver, né, a mudar o nosso estilo de vida e ter uma vida um pouco mais equilibrada e menos ansiosa.